O nosso estudo de hoje é a lição 38.2 do livro Estude Viva e tem por título Pontos Perigosos para os Pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles sem serem deles. Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob o pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores de herança moral que guardam em si mesmos por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Desejar que os filhos lhe sejam satélite, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar com pensamentos e atitudes pessoais. Desinteressar-se dos estudos que lhe dizem respeito, relegar-lhes às mentes as superstições e fantasias sem prestar-lhes explicações honestas em torno do mundo e da vida, não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades, conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça, incentivá-los à superestimação do próprio valor sob a desculpa de serem inteligentes, cultivar preferências, acolher intrigas, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário, forçá-los a receber preconceitos e tradições, impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências, obrigá-los a casar ou deixar de casar, como também frustrar-lhe a liberdade da escolha da companheira ou do companheiro, não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa, esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com as quais nos reencontraremos na vida maior na condição de irmãos uns dos outros ante a paternidade de Deus. O grande desafio da paternidade e da maternidade aqui nessa nossa vida. A gente vai encontrar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo um texto muito profundo escrito por Santo Agostinho. Santo Agostinho fala mais ou menos assim, lá no texto 9, que fala da ingratidão dos filhos. Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando vocês produzem um corpo aqui na Terra, através do ato sexual, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir e toda a nossa missão consiste em aproximar o máximo que a gente puder esse espírito de Deus. Diz lá no texto, não vai ser cobrado da gente o saber da terra, ninguém precisa fazer faculdade, pós-graduação, doutorado para aprender a fazer isso. Basta que a gente observe desde cedo, como um bom jardineiro, onde estão as tendências que são negativas dos nossos filhos, a gente vai aparando através de um processo que dá muito trabalho, chamado de educação, porque Dora Encontre costumava dizer que só ama quem educa, só quem ama educa. Porque educação dá muito trabalho. E vem dizendo para a gente que a penalidade para os pais que não conseguirem cumprir esse papel será daqui a pouco estar observando o filho em sofrimento ou aqui na Terra ou até do outro lado da vida e ter aquela sensação de que dependia dele poder minorar, ajudar o filho e acabou não ajudando. Ele vai ficar atormentado pelo remorso pedindo novas oportunidades a Deus de tentar compensar aquilo. A gente já viu alguns casos aí, algumas conversas com os espíritos que são bem dolorosas nesse campo mesmo. Mas, acima de tudo, eles vêm lembrar para a gente também que nossos filhos também são espíritos. Também eles têm toda uma história antes dessa experiência que estão tendo com a gente agora. Né? Que eles também tiveram a sua programação, que eles também têm missões para cumprir, eles têm profissões que eles vão seguir, que são do gosto deles. E a gente viu aqui o Emmanuel dando uma série de recomendações de coisas que a gente deve procurar evitar, que a gente vai agora fazer igual vistoria de carro mais uma vez. A gente vai ler cada um desses aqui com calma e vai ver, será que eu exagero nisso aqui ou não exagero? A gente pelo menos procura o tempo todo, né, estar incentivando que eles sejam eles mesmos,
que eles sejam felizes dentro da bagagem que eles estão trazendo, dentro dos talentos que foram dados a Deus por eles, e que a gente acabe não atrapalhando também, às vezes, com os desejos que a gente tem, porque todo mundo idealiza alguma coisa para os filhos. Mas eu vou me pegar aqui, principalmente, nessa parte que o Emmanuel fala para a gente, ó, evitar impor-lhe determinada carreira profissional sem observar-lhes a tendência, porque muitas das vezes é sonho dos pais querer que os filhos sigam determinada carreira, e o filho, na verdade, ele tem que ser feliz naquilo que ele vai fazer, senão a gente vai estar condenando o nosso filho daqui a pouco, como eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, passaram no concurso para magistratura, um amigo em particular, e que depois teve depressão, teve que fazer tratamento até conseguir chegar a um equilíbrio mais ou menos, e ainda bem que dentro da carreira da magistratura observaram que ele não teria tendência para algumas especialidades, trabalhar com crime, com essa coisa toda, e ele fica numa vara específica de possível, trabalhando, né, dentro da limitação dele. E a outra, obrigá-los a casar ou deixar de casar, como também frustrar a liberdade na escolha da companheira ou do companheiro. Uma coisa que acontece com muita frequência também, a gente querer, pretender escolher namorado ou namorada, e às vezes torcer também, porque o pensamento tem força, a gente fica torcendo para que dê certo, a gente tem que torcer para que a escolha seja certa. Às vezes o filho fica muito tempo namorando uma determinada pessoa e de repente separa um pouco antes do casamento. Que sorte, que bom que não aconteceu durante a constância do casamento, não mexeu com o sentimento de famílias, não mexeu com o Estado para promover separação. Enfim, o raciocínio que a gente deve ter o tempo todo é que eles são mundos diferentes. Nós ganhamos a oportunidade de participar do processo educativo deles, né, desse momento, nessa encarnação, e também de prepará-los para a sociedade que a gente está inserido. Que a gente fica vendo através do estudo da reencarnação, né, nossos filhos e nós também, nós nascemos aqui no Brasil. Mas você imagina se a gente tivesse nascido, por exemplo, na Indonésia, ou num país lá da Ásia, a gente estaria nesse momento também ensinando o idioma, igual a gente ensinou o idioma português para nossos filhos, e procurando passar também um pouco da nossa experiência cultural do lugar que a gente nasceu, para que eles não tenham dificuldades de relacionamento durante esse período em que vão se desenvolvendo. Mas vamos lembrar de uma coisa também. O filho, quando chega na fase da adolescência, a gente costuma chamar de aborrecência. Por quê? Porque é aquele momento que ele bate no peito e fala assim, peraí, eu não sou só, como diz o Emmanuel aqui, o bibelozinho da família, não. Eu sou um espírito imortal também, eu também tenho aspirações, tenho missões, tenho vontades, e nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para não desrespeitar os nossos filhos e também não fazer com que eles, daqui a pouco, eles não se sintam mais à vontade estando com a gente. É muito comum acontecer isso também. O filho, quando tem a liberdade de sair de casa e de começar a constituir o seu próprio caminho, a sua própria família, a casa dos pais passa a não ser um lugar agradável para ele buscar reconforto. Isso é muito triste. Por quê? Porque às vezes os pais ficam querendo impor as suas condições. O Chico Xavier, uma vez eu ouvindo no programa Pinga Fogo, que está aí no YouTube para quem quiser assistir, ele fala de uma experiência naquela época, na década de 70, que ele vinha de 4 decênios, de 40 anos, ouvindo mães chorosas porque não conseguiram escravizar o filho aos seus pontos de vista, e filhos que escambiaram para o lado do vício, na época principalmente do vício no álcool. Agora não, agora é dos vícios nas drogas químicas e drogas muito mais pesadas, porque também não tiveram a compreensão dos pais. Quando na verdade a gente vai chegar um dia que a gente vai colocar na cabeça, nossos filhos são espíritos que foram emprestados por Deus para que a gente faça o nosso papel agora. E a lição termina de uma maneira maravilhosa. A gente não deve nunca esquecer que nossos filhos são associados de experiência e destino, e que nós vamos nos reencontrar na vida maior, na condição de irmãos um dos outros, ante a paternidade de Deus, porque na verdade Deus é que é o nosso Pai, todos nós somos irmãos, inclusive nossos filhos são nossos irmãos
perante Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.